Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Olá, você está na 11ª temporada da Reconnect. Você sabe quem foi o Bispo de Maura, o fundador da Igreja Católica Apostólica Brasileira? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura, 11ª temporada. Programas quentíssimos, Roberto Leão, 4 anos de programa, mais de 200 horas de programação sobre espiritualidade. Estamos ficando velho. Estamos ficando velho. Cabelo branco, mas É muito bacana a gente ver os primeiros programas, Roberto. Tu 30 quilos mais gordo. Eu era bem gordinho. Em compensação, mais tinha também. cabelo preto. E tinha cabelo, inclusive. Mas a gente foi evoluir. Eu me prefiro agora. Estou mais feliz comigo agora. Eu também. Né? Te prefiro agora. A mim, não. Eu prefiro há 4 anos atrás. Está lindo, meu querido. E os programas dando uma repercussão incrível. Estou muito feliz. Incrível. Programa passado sobre Maria Madalena. Se você perdeu, tem no YouTube. Fantástico. Patrícia, ela veio aqui, ela é uma grande estudiosa, pesquisadora sobre a igreja primitiva, falou sobre a verdadeira face de Maria Madalena. Se você perdeu a semana passada o programa, vai agora no YouTube e vê lá. São 4 anos de programação, né, gente? São mais de 200 horas de programação, então você pode maratonar aí muito tempo de programa. E a gente falou sobre Maria Madalena e continuando essa tocada, né, histórica de personagens importantíssimos da nossa história. Hoje vamos falar de um personagem importantíssimo para a história da religião no Brasil, né? Do catolicismo no Brasil, né? Para falar sobre o Bispo de Maura, que foi o fundador da Igreja Católica Apostólica Brasileira, está aqui com a gente. Tem um prazer de receber o padre Arthur Pinheiro, grande historiador, ex-professor da Universidade Estadual do Ceará de História. Prazer. Muito bem-vindo, professor, muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu. Eu sou um telespectador do programa de vocês há muito tempo. Eu sou de Capistrano, vizinho à cidade do nosso... aquele que sempre faz programas aqui. Jeová Mendes. Ele é de Beijo, Jeová. Ele está aí na bibliografia, o Jeová Mendes está na bibliografia do meu livro. É uma pessoa que tem uma mente, né? Sabe tudo sobre a história da igreja. E é um prazer falar sobre a Igreja Católica Apostólica Brasileira e Dom Carlos Duarte Costa, o Bispo de Maura. Para nós na igreja, canonizado em 1970 com o título de São Carlos do Brasil. Olha que interessante. Arthur, pode chamar de Arthur, padre Arthur? Pode chamar de Arthur. Pronto. Não, eu tenho que lhe respeitar. Padre Arthur. Padre Arthur, me diga uma coisa. O senhor, há quanto tempo o senhor é padre? Isso é muito curioso. Eu fui ordenado com 67 anos, em novembro do ano passado. Olha aí, recente. Depois que eu me aposentei da Universidade Estadual, eu já tinha pesquisa lá sobre a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Então, o senhor já tinha chamado a sua atenção já, a história sim. Mas o senhor era católico? Era católico, sim. E continuo sendo católico. Não, lógico, mas aquele católico tradicional dentro da Igreja Católica. Sim. E como a Igreja Brasileira tem a possibilidade do padre casado poder ser ordenado, então essa era... Lá em casa foram 3 para o seminário, um chegou a fazer
teologia, e na hora ele desistiu, e eu que não estava na relação lá dos que o papai colocou para o seminário, terminei sendo padre da Igreja Brasileira. Mas o senhor queria ser seminarista, o que lhe impedia era a questão de celibato, é isso? Não, assim, quando eu era jovem, por causa do trabalho, né, eu nunca... A vida, né? A vida não levou. Eu fui encaminhado para outro lado, para a educação, né? Mas com o conhecimento, eu conheci a Igreja Brasileira em 2001. Eu coloquei no livro que a minha mãe falava do Bispo de Mauro, quando eu era pequeno, mas falava em cima de uma narrativa que o jornal O Nordeste, aqui da Diocese de Fortaleza, era lido no interior pelos católicos, falavam, né, assim como para as pessoas não entrarem na Igreja Brasileira, não procurarem, vamos dizer assim, com preconceito, né? E ficou aquela coisa na minha cabeça. Quando eu encontrei aqui em Fortaleza o nosso bispo, então, né, Dom Luiz Fernando Cabral de Barros, eu comecei a ter contato com ele, aí comecei a fazer a pesquisa sobre a Igreja Brasileira, mas não tinha ainda assim a ideia de ser padre. Aí depois eu vi que, depois de aposentado, eu vou me dedicar ao Evangelho, e aí tinha essa possibilidade da Igreja Brasileira que dá aos padres, às pessoas casadas. Nós temos padres casados e padres celibatários. O celibato para nós é uma opção. É uma escolha. É uma escolha. Porque o celibato, eu coloco também aí no livro, né, ele foi uma imposição na igreja na Idade Média. Mas os primeiros 1000 anos do cristianismo, os padres podiam ser casados, né? Os apóstolos eram casados, né? Os apóstolos eram casados. Está lá no Evangelho. Jesus curou a sogra de Pedro. A própria igreja que coloca São Pedro como sendo o primeiro Papa então foi casado. Mas me diga uma coisa, desculpa, Roberto. Mas me diga uma coisa, Padre Arthur. O senhor, como está no seu sangue, está na sua história. Sim. O senhor foi, inclusive, teve uma coordenação do curso de História da Universidade Estadual, Sim. que é a Universidade Estadual hoje, e há muitos anos, vem sendo referência no curso de História. Com certeza. Né? Uhum. O senhor, como historiador, o senhor não pode deixar de ser. Sim. Né? Por que, no seu entendimento, a Igreja Católica, depois de 1000 anos, veio pregar o celibato aos padres? Bem, aí foi... as decisões, elas são dos concílios, né? É que a maioria do concílio, na decisão, era de padres celibatários. Então, na hora da votação, eles terminaram. Para a gente ponto. compreender esse contexto, por que eles eram celibatários? Por que era tão importante o celibato naquele recorte histórico? Os historiadores colocam... Padre. Hein? Não era para não deixar herdeiro, não? Pronto. Os historiadores colocam, né, que a igreja, com os padres celibatários, não deixava exatamente herdeiros, né? Com as famílias, eles podiam ter, reivindicar, vamos dizer assim, a posse das propriedades, né? Que a igreja tinha durante muito tempo, né? Por exemplo, em Capistrano, a maior parte das terras que foram da igreja foram doadas por um senhor chamado Pierre Aum. Casas, terras, deixou tudo para a igreja. A própria fazenda, e isso era comum. Muitas vezes as pessoas não tinham herdeiros e doavam para a igreja. Então a igreja foi acumulando uma grande proprietária. Mas eu não quero falar da igreja romana, eu quero falar da igreja brasileira. Mas queria até, você é capistrano, queria até mandar um abraço a um velho amigo, Padre Giovanni. Padre Giovanni, que da era Igreja Redonda. Isso, ele passou muito tempo ali na Paróquia da Paz. Sim. Um abraço ao Padre Giovanni. Escritor, né? Ele é Giovanni porque em 58 teve um Padre Giovanni de Castro e Silva, e foi muito querido em Capistrano, e várias famílias colocaram o nome de Giovanni. Ele é do Mazagão. Olha aí. Aí o seu autor, Sim. o senhor escreveu esse livro muito bacana, que é A Cisma da Igreja Católica, o Bispo de Maura e a Fundação da Igreja Brasileira. Quem foi o Bispo de Maura? Ele foi excomungado pela Igreja Sim. Católica, Romana. Né? Romana. Como é que foi isso? Quem era ele? Pronto. O Dom Carlos Duarte Costa nasceu em 1888, o ano da abolição da escravatura. Eu gosto de dizer isso, né? No Rio de Janeiro. Logo, com 9 anos, ele foi para Roma estudar. Ele fez lá o curso, o seminário menor, que seria equivalente aí à educação básica, né? O seminário maior seria a educação superior. E depois ele retorna em 1905 para o Rio de Janeiro.
E em 1911 ele é ordenado padre. Foi ordenado padre. E volta de novo para continuar seus estudos em Roma, para estudar teologia. E ali no começo da década de 20, ele vem com essa sua formação, né, para o Rio de Janeiro, vai para a Arquidiocese do Rio de Janeiro. E na Arquidiocese do Rio de Janeiro, ele recebeu vários títulos, e o principal dele, ele foi vigário geral. Então, em 1924, ele foi já eleito bispo, com 36 anos. Muito novo. 36 anos, Muito novo. E foi 13 anos de sacerdócio. Ele, então, foi designado para a Diocese de Botucatu, em São Paulo. Ele foi o segundo bispo lá em São Paulo. Em 1932, houve a Revolução Constitucionalista de São Paulo. O São Paulo se revoltou contra o Getúlio Vargas, que começou em 30, a Revolução de 30, teve um governo provisório, e o governo provisório estava se tornando permanente, né? Então, São Paulo exigia uma Constituição. A Constituição é constitucionalista. E o bispo de Botucatu, Dom Carlos Duarte Costa, organizou um batalhão chamado Batalhão do Bispo e participou dessa luta, né, que resultou na Constituição de 34. São Paulo perdeu, mas as ideias foram vitoriosas com a Constituição de 1984. Então, ele era um bispo que participava ativamente da vida social e da vida política, né? Em Botucatu, ele construiu a Catedral de Santa Ana, ele criou escolas, seminários, creches, né? E ele tinha uma assistência muito grande, dava uma assistência muito grande às famílias pobres, né? Inclusive, ele, depois que criou a igreja, orientava ao lado de cada igreja brasileira devia ter uma escola. No tempo que o Brasil, não dava atenção às escolas, né? Na década, em 32. Então ele já foi muito diferenciado, né? Muito, já era diferente. Em 32 houve, o Roberto é também da área de história, assinaram o Manifesto dos Pioneiros, que um dos que assinou esse é o Lourenço Filho, que tem o nome de uma escola aqui em Fortaleza. Então, naquele tempo, já estava preocupado, o Brasil só podia, digamos assim, avançar se tivesse educação. Sim. Ele estava ao lado, não desses manifestantes, né? Não Até desses. Hoje muita gente não entendeu isso, né? Isso. Que o Brasil tem que avançar pela educação. Pela educação. Então, ele já estava com essa preocupação. Mas aí, os recursos da diocese, ele colocou todo nessa área social. E ele foi muito criticado. Em 1936, ele teve que ir a Roma se explicar. Nesse tempo não tinha CNBB, não tinha Conferência dos Bispos do Brasil. Ele foi a Roma explicar a situação da diocese. E a pressão estava muito grande, e também pelas ideias dele. Ele achava que os padres não deviam ser celibatários. Né? Ele defendia que a missa devia ser em língua vernácula, em língua portuguesa. Não é? Que ainda era em latim. E era em latim, foi depois do Concílio de Vaticano II que se tornou em língua vernácula. E ele tinha essa visão muito à frente do tempo dele. Ele achava que os divorciados poderiam casar, né? E a igreja não aceitava. E tinha essa ação social. Tem umas pessoas que dizem que ele é um dos precursores da teologia da libertação. Não com esse caráter que é hoje, né? Mas naquele tempo ele tinha essas ideias. E aí, em 1937, ele saiu da diocese. Ele diz em um dos depoimentos que assinou a carta porque colocaram o papel e ele não prestou atenção. Então, tem uma dúvida aí se ele foi forçado ou não a pedir a renúncia. Aí ele sai da diocese de Botucatu, vem para o Rio de Janeiro e recebe um título de uma diocese extinta do norte da África, na Mauritânia, a diocese de Maura, e ele fica com o título de bispo de Maura. Aí ele funda uma revista, Mensageiro Nossa Senhora Menina. E aí começa a escrever as suas ideias nessa revista, porque ele não podia escrever nos jornais oficiais da igreja na época. E ele teve muito sucesso. E aí começa, em 1939, a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial tinha gente dentro da igreja que era pró-fascista. A gente não pode esquecer que ali para o ano de 1929, o Mussolini reconheceu a igreja como Estado. Né? Deu liberdade ali ao Vaticano. Sim. Então, tinha algumas pessoas na igreja eram realmente
fascistas estariam do lado dessas ideias, né? E ele denunciou, e isso ficou muito, cada vez mais assim, o relacionamento dele com o episcopado nacional ficou mais fragilizado, vamos dizer assim. Em 43, o Getúlio decretou a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ele manda um decreto, está aí no meu livro, parabenizando o Getúlio por ter optado pela liberdade e ter sido contra o nazismo e o fascismo, não é? E aí ele diz no telegrama que, para completar, ele devia mandar prender. Aí diz o padre fulano de tal, a irmã fulano de tal, o bispo fulano de tal, que são fascistas por isso, que eu vi. Ele, então, faz essa... Ele estava no Rio de Janeiro. Não esqueçamos que o Rio de Janeiro era a capital da República, então ele era muito próximo, né, do governo. Findou que, em 1945, ele foi excomungado por Pio XII, né? Papa Pio XII. Né? Ele, o grande motivador da excomungação dele. Todas essas questões, agora, ele diz no manifesto, né? Ele diz assim, os brasileiros, mais ou menos assim, os brasileiros estão sabendo pelos jornais que eu fui excomungado. Eu fui excomungado pelo meu irmão Eugênio Pacelli, que é bispo como eu, né? Que é o bispo de Roma, ele nem chama de papa, que é bispo como eu, pastor de ovelhas como eu, que não podia fazer isso, mas fui excomungado. Porque, ele diz, eu denunciei o nazismo e o fascismo dentro da igreja aqui no Brasil. Ele diz isso no manifesto, e o manifesto está aí no meu livro e está na internet, Manifesto à Nação, Dom Carlos Duarte Costa. Então, esse seria, vamos dizer assim, o fulcro, né, o principal, né, mas também todas aquelas suas ideias... Mas não era uma vontade dele, né? Ele não estava insatisfeito com a igreja e queria... Momento, ele teria continuado lá, ele queria realmente só uma modificação dentro da própria igreja. Muita coisa que ele defendeu, depois do Concílio Vaticano II, por exemplo, a missa em português, foi depois concedida, né? Foi depois oficializada. Ele fez ele tinha as ideias bem revolucionárias. Sim, né? muitas. Então, assim, a questão de colocar igrejas do lado das... Escolas do lado da igreja. Né? Desculpa, escolas do lado da igreja. A questão da missa ser na língua vernácula, de cada país, no caso aqui, né? Em português, né? Ele era contra o nazismo. Contra o nazismo, contra o fascismo. Né? Então, ele era bem... Sim. Ele foi preso em 1944, acusado de ser... exatamente no momento que a guerra estava mais... Né? 44 estava no auge da guerra. E ele foi preso e levado... Ele cita, está aí também no meu livro, que foi preso, ia ser levado para uma fortaleza e foi levado para Minas Gerais, ficou numa casa com sentinela. E a pedido da Embaixada dos Estados Unidos e da Associação de Imprensa Brasileira, e nesse tempo ainda não tinha a ONU, mas tinha a Liga das Nações, né? Por intermédio da Embaixada Brasileira, da Embaixada, salvo engano, do México e outras, pediram ao governo brasileiro para soltar. Ele passou uns meses preso ainda, sob a pecha de ser comunista. Né? E quem defendeu? A própria Embaixada dos Estados Unidos. E mesmo naquele momento que estava na Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso, né, culminou para ele... Como historiador também agora, do Padre Arthur, se ele defendia uma coisa que é tão óbvia, que é ser contra o nazismo, né? Por que a igreja excomungou ele? Na época nem era tão óbvio, né? Na época era o interesse da igreja... como eu disse, né? Tem um livro... Então, por algum momento, o Vaticano aprovou o nazismo. O Vaticano, talvez, como a gente fala, passou pano. Passou pano. Olha, é o seguinte, o Papa... Eu não queria falar muito da Igreja Romana, mas o Papa Pio XII, ele foi... Sobre fatos históricos, para poder a gente compreender. O Papa Pio XII, ele foi o núncio apostólico do Papa Pio XI, né, na Alemanha. Toda a ascensão do governo nazista, do Hitler, ele era o núncio apostólico, ou seja, o embaixador da Santa Sé lá na Alemanha. Então, ele teve muita proximidade. Né? Tem um historiador, que eu também cito aí, um historiador inglês, que ele escreveu um livro chamado O Papa de Hitler. Né? Então,
pesa sobre o Pio XII essa, vamos dizer assim, ele não denunciou, a igreja defende, né? Ele apoiou as pessoas que estavam sendo perseguidas, ele acolheu, ele deu todo apoio, mas eles queriam uma denúncia mais efetiva. E o né? próprio Brasil, postura, né? Mas assim, o nosso próprio país na época, no começo da guerra, tinha uma postura muito ambígua. Na verdade, até o Getúlio Exato. demorou, né? A guerra começou em 1939 e o Getúlio só vai entrar em 1943, ele ficou ali duvidando. Segundo aí os historiadores, né, o Brasil tinha o maior partido nazista fora da Alemanha. Né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Assim, vamos falando para a gente compreender essa cisão, para a gente compreender como é que funcionava o Bispo de Mauro. A gente falou que essa ruptura ela não foi intencional, diferente de algumas cismas, de algumas rupturas que a pessoa não consegue mais se encaixar ali naqueles padrões de determinada igreja e funda outra igreja. Ele não queria sair, como o senhor falou, ele foi até induzido ou enganado para sair e tal. Mas fundou essa nova igreja, não é isso? A gente vai chegar lá. Isso. Mas eu quero saber o que é que foi feito a partir daí para a gente parar de falar na igreja romana, católica, e começar a falar sobre essa igreja. Certo. O que é que foi feito efetivamente diferente? Mas mais do que um casamento, ou coisas mais práticas, mas o que é que, em termos de filosofia cristã ou filosofia espiritual, religiosa, quais são as grandes diferenças hoje? Fala já, vamos para o intervalo, a gente volta já. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770.
Voltamos, você está na Reconecte, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC. Hoje, falando aqui da cisma na Igreja Católica, né, escrita aqui pelo nosso queridíssimo padre Arthur Pinheiro, tá? Ele que é professor aposentado de História na grande Universidade Estadual do Ceará, né? Ele também aqui que é mestre em Educação, doutor em Ciência da Educação, o homem é bom, autor desse livro aqui, que é o Bispo de Maura e a Fundação da Igreja Brasileira, um contexto histórico que fala também sobre uma parte da história do nosso país, né? Então, além de ser a história de um homem, de uma igreja, é a história de uma parte da história da nação, né? Isso, com certeza. Então, Padre Arthur. Pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. Padre Arthur, antes de ir para o intervalo, o Roberto fez uma pergunta. Eu gostaria, por favor, Roberto, refaça a. Vamos lá. Então, a gente estava falando sobre essa questão da ruptura, né, e de que geralmente as pessoas rompem com determinadas instituições porque não concordam e porque já estão com essa vontade, mas no caso dele não foi intencional, pelo menos parece não foi intencional, ele foi levado a fazer essa ruptura, né? Com essas coisas que foram acontecendo, ele perdeu o cargo dele sem, né, nem... Foi meio que enganado ali, como você estava falando, teve essa coisa foi interessante. Mas nada mais fez do que ter uma visão humanitária. Exatamente, mas foi levado a essa ruptura. Mas qual é a grande diferença filosófica, né, religiosa da igreja brasileira para a igreja romana? Pronto. Então, quando Dom Carlos tomou conhecimento disso, ele reuniu um grupo, ele já tinha esse pensamento, e oficializou, registrou juridicamente a Igreja Católica Apostólica Brasileira, porque a igreja ela é uma só, é a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o cabeça, né? E nós todos somos os membros, né? Agora, tem umas com denominações, e a igreja que ele estava é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele foi excomungado da comunhão, da instituição, mas ele era padre e era bispo, e isso o Papa não tira, ninguém tira, né? Tinha um padre que dizia que padre é padre até no inferno. Não tem esse padre, né? Padre até no inferno, boa. Essa é muito boa. Pois bem, então, a Igreja Brasileira, esse nome, Igreja Católica Apostólica Brasileira, já tinha sido fundada em 1913 pelo cônego Amorim, no interior de São Paulo. Só que o cônego Amorim morreu logo depois, alguns padres ainda continuaram, e ele não era bispo. E não sendo bispo, ele não tem a sucessão apostólica. Não tendo a sucessão apostólica, ele não pode ordenar outros padres, nem outros bispos. Então, a igreja morria ali. Então, ele recuperou esse título, né, e registrou. E quais são as diferenças? Vamos lá. Primeiro, o governo da igreja. A Igreja Católica Romana, ela tem um modelo semelhante à monarquia, que só não é porque não tem descendente, mas ele tem o Papa, ele é até morrer, né? Ou então renuncia. O último Papa renunciou. Então, o governo da Igreja, ele é centralizado. No caso da Igreja Brasileira, o presidente, ele é apenas o presidente da instituição e tem um mandato de 4 anos. E pode ser reconduzido por mais 4 anos. Os bispos têm autonomia na sua diocese. Agora, o governo da igreja é feito pelo concílio, que o concílio todas as igrejas têm. E o concílio acontece a cada 4 anos. E se algum bispo tiver, vamos dizer assim, saído do roteiro, então ele pode ser, a sua correção é feita pelo concílio. Mas nenhum outro bispo, nem o presidente, pode interferir na diocese de um bispo. Então começa aí essa mudança, né? Mas o concílio é feito de bispos e o presidente obrigatoriamente tem que ser um bispo. Um bispo, isso. Aí, escolhido, ele é o líder dos iguais, né? Aí, no caso, o presidente da igreja, ele tem
peso 2 na votação do concílio ou não? Não, ele é igual aos demais. Né? A maioria é que decide. Né? Então, isso aí é o governo da igreja. Outra coisa, a igreja também ele se inspirou exatamente assim na igreja primitiva. Que a igreja primitiva, os bispos tinham totalmente a autonomia. Você vê as cartas de São Paulo, não é? De todos os apóstolos, a igreja coloca que São Pedro foi o primeiro papa, mas mesmo sendo o bispo de Roma, quando São Pedro e São Paulo vão para Roma, não tem interferência de uma sobre o outro. Quando São Paulo dizia que para ser cristão não precisava ter a circuncisão, né? Ele defendeu isso. O Pedro não foi dizer que não ordenou que ele estava errado nem nada. Houve o primeiro concílio, que é considerado de Jerusalém, e eles decidiram, fizeram uma decisão que o Paulo estava certo. E passou assim, os cristãos serem batizados e não ter mais aquela... Existem quantos membros da igreja brasileira hoje? Membros, você dizem que de bispos? Bispos. Né? Nós estamos fazendo um censo, então ainda, se você entrar no site, o censo ainda não foi publicado. Mas temos no Brasil mais ou menos umas 30, aí está registrado 32 dioceses, mas nós temos também, já em outros países, a Igreja Católica Apostólica Brasileira, por exemplo, do Paraguai, temos existem missas, nos Estados Unidos. As pessoas temos na África várias missões. Você está perguntando assim, mas como é que funciona a dinâmica dessa igreja? Tem uma igreja também, naqueles mesmos igreja moldes é o mesmo da igreja modelo, romana? é a mesma liturgia, não é? É a liturgia da Igreja Católica, né? É a mesma missa. Houve um problema que existe a comunhão. A comunhão, só que nós damos a comunhão em duas espécies. O sangue, né? E a hóstia, o vinho e o pão e o vinho. Mas é a mesma liturgia, como eu disse, a missa é da mesma forma, porque é a missa original. Só que algumas reformas que foram feitas no Vaticano II, a nossa igreja não tem, é um pouco diferente. Né? Por exemplo, nós, quem é católico, eu celebrei uma missa e a moça me disse assim, eu pensei que já estava perto de terminar, porque o senhor, quando a gente canta a paz de Cristo, já está bem no final. Mas o senhor cantou a paz antes do ofertório. Pois é antes do ofertório. Então, né? Por exemplo, nós dizemos assim, o Senhor esteja com vocês. A Igreja Católica diz, o Senhor esteja convosco. E ele responde, Ele está no meio de nós. Nós dizemos, o Senhor esteja com vocês. Aí ele diz assim, com você também. Que antes também era assim na Igreja Católica. O Senhor esteja convosco, quer dizer, e contigo também. Mas tem primeira comunhão, batismo, primeira comunhão, crisma, batismo, crisma, casamentos. Aí o casamento tem a diferença, porque nós fazemos o casamento de segunda união. Nós aceitamos o divórcio. O divórcio foi aprovado no Brasil em 1970 e em 1945 já estava no Estatuto da Igreja Brasileira. Ele foi muito avançado. Né? Então, eu falava das diferenças, né? Essa concepção da pessoa voltando, ter... Assim, pegando mais a parte prática, na Igreja Católica, se você não foi batizado na Igreja Católica, já é adulto e quer se casar, você tem que passar por todo esse processo. Fazer o batismo, fazer a crisma, mesmo que seja express, né? Mesmo que seja rápido. Não, é a mesma coisa. A pessoa, para casar na Igreja Brasileira, tem que ter se batizado, mesmo na Igreja Católica. Nós aceitamos todos os batismos que sejam feitos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí, que essa aí é diferente. Tem igreja que só faz batismo em nome de Jesus ou em nome do Pai. Em todas, nos três, né? Que a Igreja Católica também faz. Aceitamos a comunhão dos santos, todos os santos também. A Maria, nós temos, inclusive, a padroeira da igreja é Nossa Senhora Menina, que ele trouxe da Itália, que é padre, cultuada. Eu queria fazer uma pergunta. O nome da igreja é Igreja Católica Apostólica Brasileira. Apostólica fala dos apóstolos. Os apóstolos, porque tem a sucessão apostólica. Os bispos têm que ter... tem igreja que tem o nome de bispo, mas ele não tem a sucessão apostólica. Então, Dom Carlos trazia a sucessão apostólica. Ele foi sagrado pelo bispo do Rio de Janeiro, arcebispo do Rio de Janeiro. Então, da Igreja Romana, nós trazemos
a sucessão apostólica. Todo padre que ele ordenar e todo bispo que ele ordenou trouxe a sucessão apostólica. Mas falando de apóstolo, eu sei que a gente combinou aqui de não falar mas os apóstolos são antes o senhor não está falando pela igreja. Eu quero falar sobre o senhor. O senhor padre Arthur, um doutor, né? Um mestre, um ex-coordenador de um curso de história de uma importante universidade aqui do estado do Ceará. Nós conversamos semana passada com a Patrícia, que ela é pesquisadora, estudiosa, né? E falou sobre Maria Madalena. Como é a visão da igreja brasileira a respeito de Madalena e se ainda na liturgia da igreja ainda pregam ela como prostituta? Não, a igreja católica brasileira, ela tem a sua, como eu disse, essa mesma cultura, né, vamos dizer assim, da igreja romana, mas a gente não entra nesse detalhe. Mérito. Nesse mérito de prostituta. Eu adquiri, depois daquilo, o livro, né? Vou ler para poder ter mais uma posição. Mas o que ela falou é muito certo, né? Maria Madalena estava ali, está bem descrito no Evangelho de São João. Quem vai primeiro ao sepulcro é Maria Madalena, e vem correndo. Ele diz assim, e São João vai em segundo lugar, diz o que Jesus, o que mais amava, saiu correndo, e Pedro, que era mais velho, foi correndo um pouco mais atrás. E a Maria já estava lá, tanto a Maria Madalena como a Maria, mãe de Jesus. Então, eu aceito, né, eu particularmente aceito essa tese da sua santidade. E a igreja também aceita sobre a sua santidade. E essa, como ela fala, a prostituta, isso aí a gente vê mais como Jesus igualando o pecado, né, de todos, né? O pecado daquela mulher é o pecado de todos, tá certo? Ele não disse que ela não pecou, ela pecou. Agora, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo tinha. Então, ali Jesus equiparou, né? Porque o preconceito contra a mulher era muito grande, muito grande. E ainda continua. Aquela história, né, padre Arthur? Aquela história do arrebatamento, aquela teoria do arrebatamento, né? Se todo mundo que for arrebatado foi só quem seguiu as ordens de Jesus, ninguém vai ser arrebatado. Não sei porque o povo espera tanto esse arrebatamento. Porque quem nunca pecou, que suba. Quem é que sobe, só quem padre? não pecou foi Jesus, né? Então, quem é que sobe? Padre, mas voltando... nos seus ensinamentos, assim, na sua... homilia. Na sua homilia, assim, sobre o livro. Sim. Onde é que se adquire esse livro? Sim. O livro é adquirido só por mim, né? Só então através você saiu o seu WhatsApp. Vai sair o WhatsApp, é um livro, é um resgate histórico, como eu falei. Falar além do resgate histórico, da importância do Bispo de Maura. Mais uma coisa que eu não falei, nós não temos a confissão auricular, porque também ela foi criada depois da Idade Média. Então, Dom Carlos aboliu a confissão auricular. Ele disse que ela é imoral, que as pessoas... Era fofoqueiro. O padre ficava sabendo das coisas dos demais. Então, nós damos a bênção, né, o perdão dos pecados no ato penitencial, que a própria igreja iniciou assim. Isso é depois da Idade Média que ela criou, né? Então, a pessoa faz o perdão, pede perdão a Deus, e o padre dá a absolvição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no início da Santa Missa, para que ele possa celebrar dignamente, como diz, né? Zerou a vida. Isso. Então, não temos... É outra grande diferença, né? Então, foram essas diferenças. O celibato, não tem o celibato obrigatório. O casamento de pessoas da segunda união. Não tem a confissão auricular. E o governo da igreja, ele é um governo eleito a cada 4 anos. E o seu presidente não tem poder sobre as dioceses. Padre, deixa eu botar fogo no parquinho. Posso? Você me permite? A igreja católica apostólica brasileira, ela celebra e reconhece casamento de pessoas do mesmo sexo? Não. Sendo curto, né? A única igreja que celebra até hoje, que eu sei, é a igreja anglicana. A nossa ainda não foi aprovada ainda. Mas qual a posição da igreja em relação a isso? A igreja aceita, nós damos a comunhão dos casais, mas o fato do casamento... A celebração em si ainda mas acolhe ou só aceita? Acolhemos, e como eu disse, damos a Santa Comunhão,
Porque quem faz o perdão, você pede a Deus. Você é quem tem que pedir a Deus. Então, se você está arrependido dos seus pecados, voltando, então nós damos a comunhão. Então, quem vem para a mesa da comunhão, então nós fazemos. Outra coisa também, em 1970, eu dei um cordel aí, não sei qual é o estado de vocês, é o seu. A igreja São Cícero de Juazeiro. Canonizou o padre Cícero com o título de São Cícero de Juazeiro, há 51 anos atrás. Né? Nós fomos, a Igreja Católica Brasileira deu esse passo muito à frente também. Que legal. Agradeço aqui, ó. Eu ganho meu livro com autógrafo, rapaz. Olha aí, que legal. O meu também, obrigado. Para Roberto Leão, mais bonito da Reconnect. Bonito, inteligente. Padre Arthur, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, pelo resgate histórico. Obrigado. Parabéns a ele pela coragem de, depois de aposentado, procurar a sua forma de servir mais, né? Continuar servindo, né? Serviu como educador por muitos anos, educando, né? Formando pessoas e agora continua formando pessoas e guiando pessoas, né? Isso. A venda desse livro, Roberto e Bernardo, é para a construção e manutenção da Capela de Taipa de Todos os Santos. Eu estou construindo a Capela de Taipa na localidade de Carqueja dos Alves, em Capistrano. Eu celebro lá uma vez por mês. Passo o final de semana também atendendo as pessoas. E a renda dele é para essa minha missão lá. Muito bom, obrigado, Padre Arthur. Foi um prazer tê-lo aqui. Foi um prazer conhecê-lo. Seja sempre bem-vindo à Reconnect. Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Nos reconectamos? Claro que nos reconectamos. Bacana. Vou ler aqui na íntegra a história de um bispo que estava além do seu tempo, né? E que criou aí uma igreja que também revolucionou e vem revolucionando em algumas posições. Né? Algumas posições não precisam ser revolucionadas, né? Sim, claro, mas é uma busca constante, né, Padre? Com certeza. Muito obrigado a você que acompanhou, que abriu mais uma vez as portas da sua casa aqui para a Reconnect. Até o próximo domingo. Um beijão. De Taipa, Padre. Que interessante. Estou fazendo com material... Já está fora do ar, né? Material reciclado. Mais ou menos. Né?